A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós estamos encerrando essa revista maravilhosa, é a última lição do trimestre. É uma lição que traz um resumo de tudo aquilo que a gente estudou. Então, assim, se você já leu essa lição, já deu uma estudada, você deve ter percebido que alguns temas aí se repetem, né? Temas que a gente já estudou nas lições anteriores, mas são temas muito importantes que vale a pena a gente voltar neles, reforçar. Eu gostei muito dessa lição, a lição que fala também da missão da igreja, a ação da Trindade aí no envio, né, dos crentes para, né, mostrar para esse mundo perdido que existe solução e a solução é Jesus Cristo. Então nós temos um chamado, nós temos que cumprir esse chamado e essa lição aqui, ela fala disso muito bem no terceiro tópico. O primeiro e o segundo tópico também são tópicos muito bons que realmente se aprofunda aí em temas já estudados anteriormente, mas que realmente tocam em nossos corações. É um tema que realmente é necessário para a igreja e você que é professor da EBD, aluno da EBD, né, quer aprender mais sobre esse tema, eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Você que é professor da EBD e quer fazer um encerramento resumindo toda a revista, no EBD em Foco nós vamos deixar disponível o resumo do trimestre, que a gente coloca ali a introdução e os tópicos de cada lição. Então um slide gigantesco, mas que resume todo o trimestre. Algumas pessoas gostam de fazer um encerramento assim na igreja. Então vale a pena você baixar esse material, é gratuito, tá? O slide de encerramento é gratuito. O slide da lição 13 faz parte do plano de assinatura do EBD em Foco, né, que você vai acessar o slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, bem pronto para ser usado. Então quem é assinante do EBD em Foco acessa o slide de adultos e de jovens, né? Então o slide de adultos e de jovens e vários outros bônus que estão disponíveis aí, né? E nós já estamos trabalhando no conteúdo da próxima revista, tanto de adultos como de jovens. Então assim, slide disponível toda segunda-feira para você baixar, slide de qualidade. Assim, não tem problema, não tem erro, toda segunda-feira o slide está disponível, você entra no site, baixa tranquilo, usa, ministra na sua aula, estuda, você pode modificar, é muito bom mesmo. O EBD em Foco ajuda muitos professores, né, que realmente querem ministrar uma aula diferenciada, uma aula com slide. Você pode usar a TV para ministrar a aula com slide, não precisa ter um data show, a TV já resolve um problema, geralmente as classes são pequenas, né? Então assim, eu mesmo já levei de casa várias vezes a minha televisão para ministrar aula na igreja, essas TVs são leves, né? Então assim, vale a pena o esforço para você fazer uma aula diferente na EBD da sua igreja, tá? Se você não tem estrutura, né, assim, você não tem estrutura aqui para usar slide, mas o EBD em Foco também pode te ajudar com subsídios, né? Desde 2017 a gente produz conteúdo, então assim, tem subsídio em PDF, em vídeo, áudio, conteúdo extra, vídeos extras, então vale a pena você acessar o nosso site ebdemfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, tem uma automação lá que já envia para você o subsídio gratuito com os links, tudo funcionando perfeitamente. Então assim, acesse nosso site ebdemfoco.com ou então baixe o nosso aplicativo, né? Procura aí na Play Store EBD em Foco, com certeza você vai acessar um conteúdo de qualidade, conteúdo muito bom mesmo, que vai te ajudar aí nessa lição especificamente e nas próximas lições, né? O EBD em Foco já tem 9 anos produzindo esse conteúdo, então assim, é muito tempo e tudo está disponível na plataforma. Nós somos uma plataforma consolidada que tem ajudado os professores da EBD, então nós contamos com sua participação aí no nosso site ebdemfoco.com ou no nosso aplicativo. Amém? Então vamos começar aqui o textório da lição que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Uma passagem muito conhecida, mas que fala realmente do propósito da igreja, né? Verdade prática, a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Então a gente entende, né, que a igreja ela é sustentada pela Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente falou isso o tempo todo neste trimestre e a gente vai continuar reforçando isso. E eu acredito que esse ensinamento vai ficar na nossa mente, nos nossos corações para o resto da nossa vida. Uma lição que, assim, uma revista, né, que é teológica, muito conteúdo teológico profundo, mas ao mesmo tempo prático, né? Ao mesmo tempo que mexe nos nossos corações, mexe na nossa mente. Eu gostei muito mesmo dessa revista, eu acho que ela ajudou bastante a igreja a se firmar nas doutrinas fundamentais. Os objetivos eu já comentei no início, né? A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Coríntios 13, de 11 a 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vou avançar aqui, durante a aula a gente volta nessas passagens. A introdução diz assim: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã, e também a base da existência e da missão da igreja.
Então, assim, a igreja tem uma missão. Quando a gente fala igreja, não significa o templo construído. Estou falando de pessoas. Às vezes a gente coloca aqui na imagem o templo, mas observe essa imagem, se você estiver assistindo pelo vídeo, conseguir prestar atenção, observe essa imagem, né, que tem várias pessoas ali. Essas pessoas, elas estão realizando atividades. E não necessariamente essas atividades estão relacionadas a algo específico da igreja. Por exemplo, tem uma pessoa com trator, enquanto tem um no púlpito. Então, aquele do púlpito parece que está mais relacionado a uma atividade específica eclesiástica da igreja. Mas e o trator? Serve para quê na igreja? E aí tem um policial ali com um cão, né? E aí tem enfim, uma secretária ali, uma pessoa com cadeira de roda. Essas atividades são atividades do cotidiano, na maioria delas. E isso é importante a gente destacar, que a gente serve a Deus não somente como trabalho lá específico da igreja. Tem gente que pensa assim, que só serve a Deus se estiver pregando, ensinando, liderando jovens, liderando as crianças, ensinando na igreja, na EBD. Só é trabalho da obra de Deus lá. No dia a dia, no cotidiano, não é. Aí faz essa separação de secular e espiritual. Não, isso aqui é um trabalho secular, isso aqui é um trabalho espiritual. A gente tem que acabar com isso e entender que tudo que a gente faz é espiritual. Toda a nossa vida é espiritual. A sua profissão também é um chamado. Deus considera o teu trabalho importante para o reino de Deus. Isso mesmo, o trabalho que você realiza todos os dias também é importante para o reino de Deus. Você honra a Deus no seu trabalho. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que nem todo mundo tem um chamado para uma obra específica lá dentro da igreja. Mas o seu chamado talvez seja no seu trabalho. Então, se Deus te chamou para ser, né, um médico, para ser um enfermeiro, se Deus te chamou para ser um engenheiro, se Deus te chamou para ser um auxiliar de alguma coisa, um pedreiro, se Deus te chamou... Enfim, cumpra esse chamado, faça o seu trabalho com alegria, faça o seu trabalho com competência, como se o seu chefe fosse o próprio Jesus Cristo. Eu sei que, devido à realidade financeira do nosso país, muitas pessoas assim, não têm o trabalho que gostaria de ter, né? Foi o que deu, foi o que aconteceu e tem que ser aquilo ali. Tudo bem, talvez não seja aquilo que você realmente queria, mas honre a Cristo fazendo esse trabalho. Com certeza, Deus tem algo grande para realizar na sua vida aí nesse trabalho. Isso faz parte também da missão da igreja. E assim, não é uma aula especificamente sobre esse tema, né? Eu já até me alonguei um pouco mais do que o normal aqui, mas realmente você precisa entender que ali, né, você também evangeliza, você dá testemunho, você mostra quem você mostra que você realmente é importante para o reino de Deus dentro do seu trabalho. Então tem vários aspectos que a gente pode destacar aí num trabalho, né, que a gente chama de secular, mas é o seu trabalho que também é um trabalho no reino de Deus. Então vamos avançar aqui. Como a gente está falando da doutrina da Trindade, então o vínculo aqui com o próximo texto é justamente isso. Ó. Ela, no caso aqui a doutrina da Trindade, revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito, de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Então, a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina fundamental, é importantíssima. Algumas pessoas podem falar assim, a Trindade é difícil de entender, vamos deixar de lado, não vamos falar da Trindade. Não, vamos falar sim, porque é uma doutrina importante para a harmonia da igreja, para a redenção, santificação, tudo relacionado ao reino de Deus. Vamos lá. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Então, assim, a doutrina da Trindade ela é uma doutrina que sustenta a igreja e envia a igreja para mostrar para o mundo que nós somos diferentes, para mostrar para o mundo que existe um Deus Todo-Poderoso, para mostrar para o mundo que existe um Salvador. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Então, assim, nós somos o povo de Deus e nós temos que ter uma marca. As pessoas têm que olhar para nós e perceber que tem algo diferente. É a nossa identidade, é aquilo que mostra quem nós somos. Tópico 1, a Trindade e o plano redentor. 1.1, eleito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse tema eleição levanta alguns debates dentro do contexto teológico, porque tem aí dois grupos diferentes, né, que interpretam a eleição bíblica de forma bem diferente. A gente vê, por exemplo, os calvinistas falando da eleição como sendo algo individual, né, que Deus escolheu de antemão algumas pessoas para serem salvas,
Essas pessoas, né, escolhidas, elas vão ouvir o evangelho, vão ser tocadas, vão se arrepender, vão servir a Cristo. Então, assim, foi uma escolha feita por Deus de antemão. Nós não sabemos por qual motivo, por que Deus elegeu, não sabemos nada. Simplesmente sabemos que fomos eleitos por Deus. Pronto, eleitos em Cristo, por Deus, de forma individual. Então, assim, essa é uma interpretação. Então, segundo os calvinistas, né, principalmente nossos irmãos presbiterianos, né, que são calvinistas, eles dizem isso, né, que todo crente salvo de verdade, por algum motivo, foi eleito com antecedência por Deus para, né, se converter. Ou seja, a eleição não garante salvação automática, como alguns gostam de pensar. O eleito é salvo automaticamente, ele pode pecar, fazer o que quiser. Não. O eleito, na visão calvinista, é aquela pessoa que Deus escolheu de antemão para ouvir o evangelho, ser tocado pelo Espírito, aí ter os pecados perdoados, viver uma vida de santidade e perseverar até o fim. Então, a eleição é isso, é algo que a pessoa tem que se arrepender e tem que viver uma vida de santidade. Tá? Então, assim, muita gente interpreta errado isso, mas essa é a interpretação correta. Isso eu garanto para vocês, que eu já estudei bastante sobre esse tema. Já os arminianos, né, principalmente os assembleianos que defendem essa visão, já dizem que a eleição ela não é individual, ela é coletiva. A eleição é da igreja. Então Deus elegeu a igreja em Cristo Jesus e essa eleição acontece segundo a presciência de Deus. Porque assim, a gente tem várias passagens também que falam de uma eleição mais individual. Então qual é a interpretação arminiana? A interpretação que nós damos é que presciência significa conhecer de antemão. Então, por algum motivo, Deus conheceu de antemão ali as pessoas que iam crer no Evangelho. Então, Deus viu quem ia ouvir e crer, né? Então, Deus elegeu. Tá? Essa eleição foi feita em Cristo, no sentido de que aquela pessoa agora está em Cristo, né? Porque ela creu em Jesus como Salvador. Então, não foi uma eleição feita pela soberania de Deus e algo que se concretizou porque Deus elegeu. Não, Deus viu a pessoa que ia crer, que ia responder de forma positiva ao Evangelho, e essa pessoa foi eleita. Essa é a interpretação arminiana. Qual é a minha visão? Eu já fui arminiano e já fui calvinista, hoje eu acho que eu não sou nenhum dos dois. Eu não gosto muito de falar desse tema, porque esse tema muitas vezes levanta alguns debates que precisa de tempo para tratar. E numa aula da EBD a gente não tem tempo, infelizmente. A minha visão é basicamente o seguinte: a gente tenta, às vezes, moldar o texto bíblico com a nossa teologia. Então a gente vê a teologia, a gente lê os livros e a gente pega essa teologia e quer encaixar essa teologia dentro do texto bíblico. Em vez de fazer o contrário, né, de retirar do texto bíblico ali o que o texto está dizendo para nós. E quando eu faço essa leitura retirando do texto bíblico, eu vejo que não existe uma resposta. Do meu ponto de vista, não se encaixa nem arminianismo e nem calvinismo. As duas visões, para mim, têm base bíblica. As duas têm. Se você vê um teólogo renomado calvinista explicando detalhadamente dentro da Bíblia, você vai ver que realmente faz sentido, né? Nossa, realmente isso aqui faz sentido. E eles são teólogos de peso, teólogos bons, tá? Você vê teólogos arminianos fazendo a mesma coisa também. Você fala, nossa, isso aqui faz sentido, né? Isso aqui realmente faz sentido. Tem um entendimento que eu tenho, baseado também em muita coisa que eu já estudei, é que Deus está fora do tempo. Então a gente sempre tenta explicar essa questão da eleição como se Deus estivesse dentro do tempo. Não, Deus viu de antemão quem ia crer e aí ele... Não, Deus está fora do tempo. O tempo não existe para Deus. Nós que estamos presos no tempo. Então não tem como nem a gente explicar isso de forma detalhada, entende? O tempo para Deus é algo que não existe. Então assim, é como se cada momento da nossa vida, cada momento da humanidade é o agora para Deus. Então não tem como a gente explicar a eleição. Do meu ponto de vista é isso, não tem como. O que está na Bíblia sobre eleição é uma linguagem humana tentando explicar o inexplicável. Porque nós não temos um símbolo, uma linguagem suficiente para explicar como que Deus se relaciona com a humanidade quando se trata de tempo, da presença de Deus no tempo. Entende? Não existe uma linguagem, essa linguagem não existe. Então, como nós estamos presos no tempo, somos limitados ao tempo, a nossa linguagem não consegue explicar Deus, que está fora do tempo. E aí, por isso que você vai ver na Bíblia passagens que dá a entender tanto a visão calvinista como a visão arminiana. Porque realmente é inexplicável. Então, a minha visão é essa. Isso é inexplicável. Não tem como a gente descrever isso. Se eu tivesse mais tempo, eu ia explicar com mais detalhes essa visão, baseado em muita coisa que eu já estudei. Mas entenda dessa forma. Deus está fora do tempo e Ele tem a eternidade para ouvir uma oração que você está fazendo para um livramento que precisa de 5 segundos.
Entende? Vai acontecer um acidente, já falei isso várias vezes nos meus vídeos. Vai acontecer um acidente e você fala, meu Deus, me ajuda. Para você passou 1 segundo, 2 segundos. Para Deus, ele tem eternidade para ouvir essa sua oração. Ir lá e te ajudar, e te dar o livramento. Meu filho está precisando de mim. Naquele momento eu vou afastar isso para cá, afastar para lá, e o carro dele vai passar e o acidente não vai acontecer. É um livramento de Deus, não tem explicação. Simplesmente isso. E Deus está fora do tempo. Por isso que ele não precisa ouvir a sua oração em 1 segundo. E Deus não precisa ter pressa para ouvir a sua oração. Entende? Ele está ali. Simplesmente ele está. Ele é. Por isso que ele fala para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Eu não vou ser, eu não serei, eu não fui, eu sou. Eu sou agora. Então Deus ele é o presente o tempo todo. Então, para concluir, né, na minha visão, eu não me encaixo nem na visão calvinista, nem na visão arminiana. Gosto de entender as duas, explico as duas nos meus vídeos. Quem me acompanha aí, vê que eu sempre explico as duas. Vejo que as duas têm base bíblica, mas eu não consigo me encaixar em nenhuma. Mas vamos avançar aqui. Isso aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Então, assim, entende que, como é complicado tentar explicar as coisas, sempre que os teólogos vão explicar, eles colocam Deus dentro do tempo. Ao conhecimento prévio. O que é um conhecimento prévio? É alguém que está preso no tempo e consegue prever o que vai acontecer no futuro. Deus não está no tempo. Para mim, esse texto não faz sentido. Respeito o escritor da revista, eu sei o lugar que ele se colocou, eu sei qual é a visão que ele defende. Não é que ele esteja errado, tá? Não estou dizendo que o escritor da revista está errado, não é nada disso. Tá? Mas é porque realmente não tem como explicar essas coisas colocando Deus dentro do tempo. Não tem como explicar. Se você colocar Deus dentro do tempo, aí você tem que falar isso aqui. Porque Deus está prevendo o futuro. Mas se Deus está prevendo um futuro, então significa que esse futuro já aconteceu. Ele já é garantido. Entende? É um futuro que já aconteceu e não tem como mudar. Então, assim, é complicado. Mas vamos lá. Assim Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, assim, né, Deus conheceu de antemão, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, assim, Deus, de antemão, de alguma forma, né, o texto está dizendo isso, de alguma forma, de antemão, Deus predestinou alguns para serem salvos. Como que foi essa predestinação? Aí a gente não sabe, a gente não tem uma explicação para isso. Mais uma vez, né, colocando aqui, que Deus não está no tempo. E como que ele fez essa escolha, como que ele fez essa predestinação, infelizmente nós não temos uma resposta. 1.2, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então observe que Deus elegeu e quem realizou a obra de redenção foi Jesus Cristo. Algo que a gente tem falado também desde o início da revista. Quem planejou foi o Pai, mas quem executou o plano de salvação foi o Filho. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege, e do Filho, que redime com o seu sangue. Então, quem morreu na cruz do Calvário não foi o Espírito Santo. Quem morreu na cruz do Calvário não foi o Pai. Quem morreu na cruz foi o Filho, Jesus Cristo. Então, isso aqui a gente precisa destacar, que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele é o Deus Filho. E nós só alcançamos o Pai e o Espírito Santo através do Deus Filho. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, assim, tem várias passagens no Antigo Testamento que mostram a questão do derramamento de sangue, que está relacionado à purificação, perdão dos pecados, e todos esses sacrifícios apontavam para Cristo. São rituais do Antigo Testamento que era simplesmente uma sombra, que o verdadeiro sacrifício um dia ia acontecer em Cristo Jesus. Do mesmo modo, Cristo estabeleceu uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Então, se a antiga aliança estava relacionada ao sangue, mas sangue de animais, a nova aliança está relacionada a sangue, mas o sangue de Cristo. E essa passagem de Hebreus deixa isso bem claro, Hebreus 9, de 13 a 15. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento,
para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então, assim, se na antiga aliança o sangue de touros e bodes, que era aspergido ali sobre os imundos, aqueles pecadores, santificava eles, né, era uma santificação na carne, ele coloca aqui uma purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é muito superior, que é muito maior, que é a realidade, é a única realidade que nós temos. Aquilo lá era sombra, aquilo passou. Então, assim, esse sangue de Cristo, ele vai com certeza absoluta fazer uma purificação plena, completa nas nossas consciências. E esse que morreu na cruz do Calvário, ele é o mediador de um novo testamento, de uma nova aliança. A antiga aliança passou, vivemos na nova aliança. Por isso que não faz sentido seguir os preceitos do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a lei de Deus revelada na antiga aliança. É a lei de Deus para um contexto específico. É a lei de Deus para cumprir um papel específico. Agora que chegou em Cristo, nós temos a lei de Deus revelada no Evangelho. Então o Evangelho é tudo o que nós precisamos, é infinitamente superior à antiga aliança. Se você quiser um vídeo em que eu explico isso com mais detalhes, na descrição do vídeo aqui vai ter aí o link do vídeo e eu vou mandar também no nosso grupo do WhatsApp. Muita gente já assistiu esse vídeo, um dos melhores vídeos que eu já gravei no EBD em Foco, que explica justamente essa relação da antiga aliança com a nova aliança. Mas vamos lá. Ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O foco aqui não é falar dos maridos, né? Mas o foco aqui, nessa aula, é falar de que a igreja, né, ela foi amada a tal ponto que Cristo morreu por ela. Ele se entregou por ela. Ele morreu pela igreja. Entende? Assim, a igreja surge nesse contexto. A igreja surge no Novo Testamento. Diferente de alguns teólogos que gostam de dizer que a igreja já era no Antigo Testamento, com o povo de Israel. Não. Israel foi Israel, Israel cumpriu seu papel. Agora nós temos a igreja. Quem quiser ser salvo tem que pertencer à igreja. A igreja de Cristo. Não estou falando da igreja Assembleia de Deus, tá? A igreja de Cristo, a igreja universal, invisível. Né? Então a igreja de Cristo, ela foi estabelecida ali na nova aliança, depois da morte de Cristo. Alguns gostam de dizer que ela foi inaugurada mesmo no dia de Pentecostes, mas está tudo relacionado a esses acontecimentos, né? Então hoje, quem quiser ser salvo tem que pertencer à igreja. Muita gente gosta de falar de Israel, dos judeus e tudo mais. Se um judeu quiser ser salvo, ele tem que pertencer à igreja. Ele tem que ser crente, aceitar Jesus como Salvador e pertencer à igreja. Entende? Porque aí sim ele vai alcançar a salvação. Porque hoje Deus trata com a igreja. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. A igreja foi inaugurada por Cristo e todos aqueles que creem em Jesus como Salvador fazem parte dessa igreja, é o povo de Deus. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Então o ato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, o ato de Jesus ter se entregado pela igreja, né, isso fez com que, né, o ser humano ele realmente seja reconciliado com Deus. 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, assim, o que nos purifica de todo o pecado é o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário. Ali ele pagou o preço. Então, a igreja foi fundada por Cristo, porque é através do sangue de Jesus derramado que nós somos perdoados. E ao crer em Jesus, nós fazemos parte dessa comunidade de santos. 1.3. Santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui o escritor da revista mudou a ordem para colocar Pai, Filho e Espírito, né? Mas como eu já falei também nas aulas anteriores, essa ordem não necessariamente é uma ordem obrigatória, né? Esse texto aqui de Pedro, por exemplo, ele coloca Pai, Espírito e Filho. Mas aqui no tópico da lição, o escritor da revista seguiu Pai, Filho e Espírito. Tudo bem, uma questão teológica, né, de escolha, para ficar mais didático também. Então, no primeiro tópico aqui, no 1.1, nós falamos da eleição do Pai. No tópico 1.2, falamos do sacrifício do Filho. E no tópico 1.3, estamos falando da santificação do Espírito. Então, Pai, Filho e Espírito agindo na nossa salvação. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, o que eu já falei, né? O termo santificação indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino.
Então, uma vez que nós somos santificados, significa que nós abandonamos o pecado, abandonamos o mundo, abandonamos tudo que não presta. E agora fazemos parte do novo reino. Fazemos parte do reino de Deus, que é o reino de luz, em que Cristo reina em nossos corações. Estamos separados do mundo, estamos separados do pecado. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Então, assim, a igreja precisa do Espírito Santo. Se não tem Espírito, é só um clube, é só um grupo de pessoas se reunindo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Mais uma vez aparece aqui a questão da eleição e a santificação do Espírito. Então, assim, nós devemos viver uma vida de santidade. É o Espírito Santo que nos santifica. Nós precisamos depender do Espírito o tempo todo, porque é Ele que nos vivifica, é Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica. Ou seja, que Ele vai nos limpando e nos afastando cada vez mais do pecado. Amém? Chegamos no tópico 2 agora, a igreja e a comunhão com a Trindade. Então, assim, o tópico 1, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito e a ação de cada um na nossa salvação. Tópico 2, agora nós vamos falar da questão da comunhão. Tá? A comunhão é fundamental quando se fala de igreja. 2.1, comunhão com o Pai. Vamos lá. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. João capítulo 3, versículo 16 deixa isso bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus foi algo assim superior, infinito, algo extraordinário, ao ponto de que ele enviou o próprio Jesus Cristo, que é Deus também, o seu Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, para nós termos um relacionamento com ele. Então, Jesus pagou o preço para que a humanidade pudesse se relacionar com Deus. Acerca disso, ensina a Escritura: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Judas 1, 21, parte A. Então, assim, nós temos que conservar a nós mesmos no amor de Deus. O que significa conservar no amor de Deus? Aqui, ó, vamos ver. Ó, o verbo conservar ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. O escritor da revista citou aqui a passagem de João 8, de 51 a 55. No entanto, eu coloquei só o versículo 51, que realmente é o que importa para nós aqui, que é essa palavra conservar. Vamos ler aqui, ó. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, a palavra guardar aqui é a mesma no sentido de conservar, de você realmente permanecer na palavra, você preservar essa palavra, você realmente viver essa palavra. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que viver essa palavra. Você tem que guardar o que eu te ensino, você tem que praticar o que eu te ensino, você tem que viver tudo isso. Se você fizer isso, você nunca vai ver a morte. Por quê? Porque simplesmente nós vamos continuar vivendo com Cristo por toda a eternidade. Então, a ideia é essa, que a vida eterna seja uma continuidade dessa vida terrena aqui. Nós vamos falar sobre isso mais na frente também, a gente volta nesse ponto aqui. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. A questão do amor, ela é fundamental na igreja. A gente fala do amor de forma muito banal às vezes. Quando as pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: Jesus, o que eu faço para ser salvo? Ele falava assim: você só precisa fazer duas coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você guarda todos os mandamentos. Tudo deriva daí. Tudo vem a partir do amor. O apóstolo Paulo também fala do amor de uma forma muito bela, muito poética e também muito profunda, né? Aquela passagem da 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que tine. E aí ele continua, né? E isso aqui está justamente dentro do contexto que ele fala de dons espirituais. E algumas pessoas às vezes se consideravam assim mais espirituais porque tinham dons e tudo mais. Paulo fala assim: olha, isso não vale de nada se você não tiver amor. Entende? Você pode falar línguas estranhas, você pode profetizar, você pode falar o que você quiser, né? Ele fala assim no segundo versículo: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então tem gente achando que o que vai garantir a vida eterna, o que vai garantir o céu e, enfim, as bênçãos espirituais é ter profecia, ter milagre, é fazer isso, fazer aquilo, mas não consegue ajudar o próximo, não consegue amar o próximo. Então, será que vale de alguma coisa? Aí as pessoas começam a se questionar: e de onde vem esse poder? Por que essa pessoa profetiza e tal? Assim, não me interessa. Paulo nem fala sobre isso. Paulo nem debate isso. E não importa, não interessa. Entende? Se não tiver amor, não está valendo de nada.
Jesus também fala sobre isso lá no Sermão da Montanha, né? Muitos naquele dia chegarão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, falamos línguas e tal, aquela coisa toda, fizemos milagre. Aí Jesus vai falar assim para eles, olha, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Vocês nunca fizeram parte de mim. Vocês nunca estiveram comigo. E lá em Mateus capítulo 25, no contexto escatológico, que Jesus, né, vai falar lá daqueles que entram no reino, né? Ele vai citar, né, que ele vai chegar naquele dia e vai falar assim, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aí ele vai dizer o motivo, por que vocês entraram por esse reino? Para esse reino, né? Por que vocês fizeram parte? Ele fala, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e me acolheram. E ele vai descrevendo, aí no final, mas quando que nós fizemos isso contigo, Senhor? O que vocês fizeram com um dos pequeninos, né, dos meus pequeninos, ou seja, dos meus filhos, vocês fizeram também a mim. Então é isso, né? Então assim, o amor é a porta de entrada para o céu, né? Vamos ler aqui 1 João capítulo 4, versículo 10 a 12. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então assim, o amor de Deus é o primeiro, é o fundamental, é a base de tudo. Uma vez que nós somos alcançados por esse amor, nós temos que amar uns aos outros. Porque nós amamos a Deus amando o próximo. É isso que o João fala. Ah, porque eu amo a Deus, e Deus é isso, e Deus é aquilo e tal, e Deus é tudo na minha vida, mas não consegue amar o próximo. Então não ama a Deus. Eu acho que é nessa passagem aqui que João fala, né? Se você não consegue amar o seu irmão, que você vê todo dia, como que você vai amar a Deus que você nunca viu? Para amar a Deus, tem que amar o próximo. Isso é a base de tudo na vida cristã. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Então assim, amar a Deus não é simplesmente um sentimento, mas é uma atitude. Na verdade, isso para tudo, tá? Com o próximo, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Não é você simplesmente falar que ama. É você chegar para a pessoa que você ama e falar, eu te amo. Isso é bom, é legal, é bom falar. É bom ser romântico com a esposa, com o esposo. Mas isso não é nada se você não faz na prática. Então Jesus está dizendo isso. Você só prova que me ama se você guardar os meus mandamentos, se você fizer aquilo que eu ensinei. Então permanecer neste amor denota a verdadeira comunhão, que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. Filipenses 2,12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então assim, Paulo está falando que aqueles crentes, eles obedeciam na presença, na ausência, e isso era a prova de que eles realmente amavam a Deus. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Isso aqui é algo também muito profundo. Vou ler essa passagem um pouco longa, mas vale a pena. Romanos 8, de 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse amor é algo tão extraordinário que não tem nada que vai nos separar dele. Não tem nada que vai fazer esse amor acabar. Então o amor de Cristo está em nós, o amor de Deus está em nós e nada vai nos separar de Cristo, nada, nada mesmo. Temos que ter segurança da nossa salvação. Isso aqui tem a ver com a segurança da salvação, a perseverança na vida cristã. Algo que eu já falei em aulas anteriores e continuo reforçando. O crente tem que ter garantia, certeza da sua salvação. Saber que esse amor, né, que Cristo tem para conosco não vai ser perdido por qualquer coisa. Entende? Mas nós temos que permanecer nos seus caminhos. Tópico 2.2, comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, à verdade e à vida. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é assim, nós só conhecemos a Deus, nós só conhecemos o Pai através do Filho. Então o cristianismo é uma religião, podemos dizer dessa forma, né? É um estilo de vida, é o que você quiser, mas que está vinculado a Cristo, somente através de Jesus Cristo.
Então nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo. O Deus que nós cremos é um Deus que envolve Pai, Filho e Espírito. Então ali está o Filho e é através do Filho que nós chegamos ao Pai. Então não faz sentido servir a Deus, dizer que serve a Deus, que acredita em Deus, se você não crê no Filho. É por isso que eu já falei em aulas anteriores, continuo reforçando. Quando o pessoal diz por aí que Alá, né, que é o Deus dos muçulmanos, é o mesmo Deus cristão, está errado. Porque Alá, se alcança Alá de forma direta, através de Maomé ou qualquer outra coisa. Nós não. No nosso caso, não. Nós alcançamos a Deus através de Jesus Cristo. Então, por isso que não é o mesmo Deus. Eles servem outro Deus. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que só é alcançado por meio de Jesus Cristo. Que ele se revelou, habitou entre nós, viveu entre nós. Então, assim, é o Deus que se fez homem e agora está no céu. E é através desse Deus que nós alcançamos, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é através de Jesus Cristo. Jesus que se revelou, ele que morreu na cruz. Então, é através de Jesus que alcançamos o Pai e também o Espírito. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Né? Judas 1:21, parte B. Então, assim, nós temos que manter, né, essa questão da esperança, enfim, né, crer na vida eterna e ter essa garantia, essa certeza da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Então, assim, a gente pensa na vida eterna como algo que realmente vai acontecer no futuro e tudo mais. Só que a gente tem que pensar na vida eterna também como algo que já está acontecendo. É uma continuação. É a partir de agora. Jesus disse, quem crê em mim já tem a vida eterna. Então, se você está em Cristo, você já está vivendo muitas coisas da vida eterna hoje. Isso mesmo, hoje nós já temos muitos benefícios da vida eterna. É claro que isso vai se completar quando a gente morrer, quando Jesus voltar, enfim. Vamos colocar aqui num contexto mais escatológico, né? Jesus voltar, aqueles que morreram vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão arrebatados, e ali nós passamos a eternidade com Cristo. Ali vai ser, né, uma glorificação, um estado final da nossa salvação, mas nós já temos que viver essa salvação hoje, né? Nós já temos a vida eterna. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Então, como que você diz que tem a vida eterna se você não tem comunhão com Cristo? Afinal de contas, você vai passar a eternidade com Ele. Então, se você não ama Cristo, como que você vai passar a eternidade com Ele? Na 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É somente por meio de Jesus Cristo. Tópico 2.3, comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Às vezes a gente ignora essa carta de Judas, até mesmo porque o nome Judas acaba lembrando do Judas Iscariotes. Esse aqui é outro Judas, não é o Iscariotes, né? Mas ela é profunda, né? Ela traz uns ensinamentos muito bons mesmo. Então ele fala sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então nós temos que ter, sim, comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que orar no Espírito, orar com o Espírito, depender do Espírito o tempo todo na nossa vida. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. Gálatas 5:25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, assim, nós temos que depender do Espírito 100% da nossa vida. Vivendo no Espírito, andando no Espírito, uma ação constante do Espírito na nossa vida. Então, nós temos que sempre pedir para sermos cheios do Espírito Santo. A oração do Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. Romanos 8, versículo 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós temos que depender também do Espírito nas nossas orações, é ele que intercede por nós, é ele que está conosco nas nossas orações. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Efésios 4:13, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, assim, a igreja tem que ser unida. A igreja tem que agir como um corpo, né? Cada um tem uma função ali, cada um realmente é importante, ninguém é mais importante que ninguém. Mas isso acontece por meio do Espírito. Então, a comunhão com ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Então, o Espírito Santo, né, ele que vai nos guiar nessa questão espiritual, porque servir a Cristo é algo espiritual também. Servir a Cristo envolve uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual vem através desse entendimento de que o Espírito Santo habita em nós. Então, tem algo espiritual agindo. Tá? Quando a gente ouve o Evangelho, a gente passa a crer no Evangelho, não é só uma questão racional.
existe a questão da razão, a pessoa entender, realmente saber o que é o evangelho, ter esse conhecimento intelectual do evangelho. Mas se não tiver algo espiritual agindo ali, a pessoa não crê. Então existe sim uma dimensão espiritual quando se fala de evangelho. É o Espírito Santo que age nessa dimensão espiritual. Eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo no vídeo. Tem mais uma passagem aqui extensa, né? Mas é porque realmente a aula está ficando muito longa, mas vamos lá. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Aqui o escritor da revista fala da questão das celebrações, que seriam os cultos, os movimentos que a igreja faz. Então, assim, existe unidade ali? Existe, mas tem que estar relacionado a uma comunhão com o Espírito. Isso aí é uma coisa que é fundamental. A gente precisa realmente relacionar a comunhão da igreja da maneira que a igreja está relacionada com o Espírito Santo. É uma igreja que busca o Espírito Santo, que busca batismo com o Espírito Santo, que é uma igreja que busca ser cheia do Espírito, é uma igreja que busca dons espirituais, é uma igreja que realmente depende do Espírito para tudo. E se isso acontecer, com certeza vai acontecer a comunhão entre os membros da igreja. Amém? Agora a gente avança para o tópico 3. A igreja é enviada pela Trindade. 3.1. A missão dada pelo Pai. Nesse momento aqui do vídeo, eu quero aproveitar para pedir para você que chegou até aqui, deixar um comentário. Você pode compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, clique em gostei aí, isso ajuda bastante. Eu sempre esqueço de pedir, mas é importante, toda vez que você entrar no vídeo, você curtir, é importante você compartilhar, você comentar. Eu leio todos os comentários, às vezes na correria eu não consigo responder todos, mas você pode deixar aí, se eu tiver um tempinho eu respondo. Isso é importante também para o canal ter essa interação aí, saber o que você está percebendo da aula, o que você está achando, o que precisa ser melhorado. Se tiver alguma dúvida também pode perguntar. Sempre eu priorizo as dúvidas para responder, os comentários aí. Mas, enfim, contamos com sua participação. Vamos avançar aqui na aula. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o evangelho. Então, assim, quando a gente fala de missões, o que vem na nossa mente é a ideia de pregar o evangelho, fazer uma obra missionária, Vou fundar uma igreja, alguma coisa do tipo. Isso faz parte, está inserido no contexto da missão. Só que missão é algo muito mais amplo. A missão da igreja no mundo é tudo aquilo que a gente faz. Lembra do começo da aula, lá na introdução, que eu falei do seu trabalho, lá que não é relacionado à igreja, o trabalho de açougueiro, o seu trabalho de pedreiro, o seu trabalho de enfermeiro, de médico. Não falei do seu trabalho normal. Eu nem gosto de falar trabalho secular, porque eu não quero trazer essa divisão de secular e espiritual. Se você não viu a introdução, recomendo você voltar e ver a introdução. Mas assim, fazer o seu trabalho de forma competente, ajudar os outros dentro do seu trabalho, dar uma palavra de consolo, orar por quem está precisando, dar o testemunho de Cristo ali, você vê as pessoas fazendo algo errado e você se recusa a fazer, falando, não, isso aí eu não faço parte, eu vou agir de forma diferente. Você está fazendo missão. Você não precisa sair como missionário para uma terra distante. Não, ali no seu trabalho você está fazendo missão. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o evangelho. Se você está alcançando as pessoas do seu trabalho com o evangelho, através do seu testemunho, através da sua vida, através do que você faz no seu trabalho, você está fazendo missão. Então a ideia é essa. A ideia é que a missão esteja no coração de todo crente. A missão seja algo que você faz onde você está. Você não precisa sair. É claro que tem alguns que têm um chamado para ser um missionário. Tem alguns que têm um chamado para ir para uma ilha, para uma aldeia, para um outro país, uma região que, enfim, não tem assim, o evangelho difundido. Tem pessoas que têm esse chamado, mas talvez o seu chamado não seja esse. O seu chamado seja aí no seu trabalho. Aí que você vai realmente dar testemunho e mostrar Cristo para o mundo. Entende? Então, missão é isso. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quem quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, esse é o desejo de Deus. E essa é a passagem que os arminianos usam para desconstruir a visão calvinista, que os calvinistas falam da eleição, que alguns foram eleitos, mas aqui está dizendo que Deus quer que todos sejam salvos. É por isso que eu digo que nenhum dos dois se encaixa. A gente quer pegar a nossa teologia e colocar dentro da Bíblia. Esquece isso. Vamos ler o texto e falar assim, o texto está dizendo, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ponto final, está escrito na Bíblia. É calvinismo, arminianismo, não interessa, é que está na Bíblia. Então é isso, se Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade,
Esse conhecimento vem o quê? Através da pregação do Evangelho, do nosso testemunho, da nossa obra missionária do dia a dia, do cotidiano. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando o seu povo para ser luz entre as nações. Isaías 49, verso 6, parte B. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Profecia também que aponta para Cristo, mas o foco aqui é que mesmo no Antigo Testamento, que tinha a nação de Israel, que era uma nação modelo, essa nação deveria ser exemplo para as outras nações, para que a partir dela, ali, as outras nações também tivessem o conhecimento da verdade. Os profetas do Antigo Testamento também deveriam ser luz para os gentios, para que todos ouvissem a palavra de Deus. Então, assim, desde o Antigo Testamento, o desejo de Deus é que todos sejam alcançados. É claro que isso só se cumpre mesmo plenamente em Cristo Jesus. Israel se tornou ali uma nação exclusivista. Não, Deus é para nós, é somente para nós. E os profetas muitas vezes vieram falando o contrário disso. Não, Deus quer salvar os gentios. Deus quer que os gentios sejam inclusos aqui. E Jesus veio com essa mensagem e realmente a obra de Cristo expandiu para toda a humanidade. Todos devem ser alcançados pelo Evangelho. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai para proclamar sua graça. Então, a igreja que foi chamada para pregar o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A passagem citada aqui é 1 Coríntios 5, de 18 a 20, mas eu coloquei só o versículo 20 por questão de espaço. Mas, assim, nós somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, somos representantes de Cristo aqui nessa terra. É isso que nós somos. Então, aí no seu trabalho, você representa Cristo. Onde nós formos, o que nós fizermos, nós somos representantes de Cristo. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Aqui o escritor da revista cita 2 versículos, eu acho que não encaixou muito bem aqui no que ele escreveu, né? Que ele fala aqui da eleição, os versículos, não vou ler para ganhar tempo, né? Ele fala da eleição, depois fala que fomos predestinados, mas assim, tem outras passagens que trazem essa ideia de que realmente, né, assim, desde a eternidade, a ideia é que o evangelho seja pregado, que o nome de Deus seja divulgado por toda a humanidade. Tá? Vamos avançar. O envio do Filho é o ápice desse propósito, e a igreja é chamada para participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. Então a igreja é chamada para participar dessa missão. Nós somos chamados para vivermos uma vida completa, plena em Cristo Jesus, que Ele perdoa os nossos pecados, mas é muito além disso. É a partir de agora que nós vamos mostrar para o mundo, né, que existe um Salvador. João capítulo 17, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, assim como Cristo foi enviado ao mundo, agora a igreja é enviada. A igreja é enviada para realmente proclamar essa verdade, mostrar que realmente existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Tópico 3.2, o Filho comissiona seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai agora envia sua igreja. Após sua ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, assim, Jesus enviou os seus discípulos. Jesus enviou a igreja. O envio é para todos. Não foi somente para os discípulos de Jesus naquela época. Todos nós fomos enviados. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, assim, o chamado não é só para pregar, o chamado é para ensinar. O chamado não é só para evangelizar, o chamado é para cuidar, é estar do lado. Então, assim, a gente tem muito uma visão de evangelismo, que é chegar ali, pregar e falar, Jesus salva e tal, e faz um culto na rua e pronto, acabou. Não. Ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas. Então, o que Jesus mandou foi ensinar. Por isso que algumas igrejas têm um modelo que eu acho bem interessante. Às vezes, é um modelo que não expandiu, que não cresceu. Aí tem algumas igrejas que não fazem apelo, né? Então, assim, como que eles fazem? Geralmente, as pessoas vão lá visitar e aí eles conversam, perguntam se a pessoa quer continuar frequentando, quer continuar ouvindo. Aí a pessoa, às vezes, vai na IBD, vai em estudo bíblico, ou eles fazem uma célula. E aí a pessoa vai entendendo o evangelho, vai ouvindo, até que chega um ponto que a pessoa fala, gostei, eu realmente quero isso aí para mim. Eles oram ali pela pessoa, depois tem um treinamento, um estudo para o batismo, né? E aí faz o batismo e a pessoa se torna membro da igreja. Então, é meio que
algo assim natural. A pessoa vai ouvindo, vai entendendo e depois ela toma a decisão, mas não existe aquele apelo de, foi lá na frente, orou, aceitou Jesus e está tudo ok. Como a gente muitas vezes faz, né? A pessoa veio, aceitou Jesus, é salvo, glória a Deus. Mas dali de 10 que vai, eu não sei a estatística, tá? Eu vou falar da minha cabeça. De 10 fica 2. Quem é assembleiano há muito tempo já percebeu isso. A de 10 que aceita fica 2, 3 ali no máximo. Por quê? Porque o entendimento vem através do ensino. E a gente não tem essa cultura de ensinar aquela pessoa que se converteu recentemente. Então, assim, a gente precisa melhorar muito isso, porque cumprir o ID de Jesus é ensinar as pessoas sobre o Evangelho. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, Mateus 28, 19, parte B, fala do batismo. O batismo, como vai estar aqui mais na frente, mas já adiantando, ele não é obrigatório para a salvação. No entanto, quem é crente em Cristo Jesus não vai recusar o batismo. O que realmente conta é uma decisão no nosso coração. O que realmente conta é a pessoa realmente crer no Evangelho, ela falar que ama Jesus, ela se arrepender dos seus pecados. É isso que conta. É isso que é importante. Tá? O que realmente conta é essa fé no seu coração. Você crê no Evangelho. Uma vez que você crê, aí tem o batismo, que é algo simbólico, que sela aquilo que você já tem no coração. Tem gente que acha que o batismo em si salva. Não, o batismo em si não salva. O que salva é aquilo que você crê no coração. O batismo, ele simplesmente é algo simbólico, mas que confirma isso. Tá? O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, mas a fórmula batismal é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2,38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é onde tem uma polêmica do batismo, porque algumas igrejas batizam somente em nome de Jesus. Eu vos batizo em nome de Jesus. Outras igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí fica essa polêmica que eu acho totalmente desnecessário. A explicação que nós damos é que aqui em Atos 2,38 está falando na autoridade de Jesus, na autoridade do nome, mas a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós estivermos errados? Se o batismo é só no nome de Jesus e nós estamos batizando errado, não tem problema nenhum. Como eu falei, é algo simbólico. O que conta é o arrependimento no coração. Se nós estivermos certos e os outros estiverem errados, aqueles que batizam só em nome de Jesus estiverem errado, também não tem problema nenhum, eles vão para o céu também. Tá? Porque a fórmula, do meu ponto de vista, posso estar errado? Posso. Mas do meu ponto de vista, a fórmula batismal em si, ela não salva. O que salva é a disposição do coração. É isso que eu acredito. Não é apenas uma liturgia, mas também uma confissão pública da fé e na obra redentora da Trindade. Então, ser batizado é a chance que você tem de dizer para o mundo, sou salvo agora, tenho uma vida diferente. Então, assim, você vai fazer essa confissão pública. O batismo é essa confissão, principalmente nessa época de redes sociais, que toda pessoa posta e tudo mais. Então, realmente é algo simbólico, mas que é um símbolo muito importante, não deve ser recusado. Tá? É isso que é o batismo. A gente tem slides sobre batismo no EBD em Foco. Eu acho que até é gratuito alguns slides que a gente tem aí. Se eu encontrar, eu vou deixar o link aí. Até mesmo igrejas que gostam de ministrar estudos sobre batismo gostam de ter esses slides para ministrar aí, então eu vou deixar disponível. Tópico 3.3. O Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Vamos ler aqui o texto de Lucas 24:49. E eis que, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa questão do revestimento do Espírito, ela é importante porque, assim, Jesus disse que os discípulos e todos os seus seguidores só deveriam começar a pregar o Evangelho após o Espírito Santo ser derramado sobre eles. Então, assim, a promessa vai se cumprir, né? Ele fala assim, eu vos envio a promessa do meu Pai, mas fique lá em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então, tinha que ter um revestimento de poder para que eles começassem a pregar o Evangelho, para que eles começassem, né, a fazer a obra de Deus e tudo mais. Uma vez cheio do Espírito Santo, Pedro, que era medroso, que negou Jesus e tudo mais, teve ousadia para pregar o Evangelho e mais de 3.000 pessoas se converteram, confrontou depois as autoridades judaicas, foi preso, aquela coisa toda. Ou seja, aquele homem medroso, covarde, agora ele é ousado. Agora ele tem assim uma ousadia extraordinária para pregar o Evangelho e não importa o que aconteça. Não interessa o que vai acontecer, mas isso só veio
depois que ele foi revestido de poder. É o Espírito Santo quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui a gente tem uma passagem de Lucas, que está no contexto dos Evangelhos, e uma passagem de Atos, né? No caso o próprio Lucas escreveu Atos, e reforça isso, né? Que realmente, né, os salvos em Cristo Jesus serão testemunhas, vão pregar o evangelho até os confins da terra. Mas isso só vai acontecer depois que receber o poder do Espírito Santo. Em Atos, vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, assim, o Espírito Santo estava presente de forma tão forte ali na igreja primitiva, que era o Espírito Santo que escolhia os missionários. Era o Espírito Santo que dizia: eu quero esses dois aqui. Então, Barnabé e Saulo, eles foram enviados como missionários escolhidos pelo Espírito Santo. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então, assim, o Espírito Santo guiava, o Espírito Santo dizia qual era o local que o evangelho deveria ser pregado. Então, observe que tem dois momentos aqui que eles querem ir para um local e o Espírito Santo impede. O Espírito Santo, por algum motivo, impediu eles de irem até a Ásia. Depois, eles queriam ir para a Bitínia e o Espírito Santo não permitiu. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Ele sabe onde deve ir, ele sabe qual é o primeiro lugar para pregar. Então, assim, o Espírito Santo guiava a igreja primitiva em todos os aspectos. Aqui eu quero abrir um parênteses, só fazer uma observação que eu já falei também em aulas anteriores. É assim, muitas pessoas acham que só vão pregar o evangelho, só vão fazer a obra depois de serem batizados com o Espírito Santo. É claro que essa doutrina do batismo com o Espírito Santo ela é importante para a Assembleia de Deus, mas nós temos que entender que o Espírito Santo está disponível para a igreja. Todo crente salvo tem o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo está sobre nós. Então, assim, você não precisa ficar esperando ser batizado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, para dar testemunho de Cristo. Não. Uma vez salvo em Cristo Jesus, você já tem o Espírito Santo na sua vida e você já vai fazer a obra de Deus. Então, não fique de braços cruzados esperando acontecer algo extraordinário. Você já tem o Espírito Santo, então vá pregar o evangelho, vá fazer a obra, vá liderar, vá ensinar. Deus vai te capacitar e você vai fazer a obra dele. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Então, é o Espírito Santo que dá os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, dons espirituais é nesse sentido. É aquilo que a sua igreja precisa. É aquilo que a sua igreja está necessitando. Qual é a necessidade da sua igreja? Então, peça dons espirituais para servir dentro da sua igreja. Cada um para o que for útil. Então, veja o que vai ser mais útil na sua igreja e peça para que o Espírito Santo te capacite para realizar aquela obra. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Então aqui nós encerramos essa revista com essa conclusão maravilhosa, né? Conclusão da última lição, né? E o escritor da revista, ele resumiu muito bem tudo que nós estudamos, né? A Trindade, né? A doutrina da Trindade está presente em toda a história da salvação. Então a gente sempre falou de salvação, não, Jesus morreu por nós e tal, mas eu acho que a partir de agora a gente vai falar de salvação de uma forma muito mais completa, muito mais plena, né? Que envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E a igreja, né, que somos nós, né, nós temos um chamado para cumprir um papel no mundo com poder e fidelidade, né? E essa igreja ela tem que viver em comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo.
é através da Trindade, que é crer nesse Deus triuno, que nos faz completo, plenos e cumprir o nosso chamado, a nossa missão de forma plena mesmo, fazer aquilo que realmente fomos designados a fazer. E uma vez salvos em Cristo, devemos dar testemunho de Cristo e cumprir o nosso chamado, a nossa missão, onde nós estivermos. Não espere ser enviado como missionário para algum lugar. Não, onde você estiver, você já cumpre o seu papel, o seu chamado de missionário. Amém? Então encerro aqui a aula. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, o nosso site ebdenfoco.com, né, o nosso WhatsApp, o nosso conteúdo no site aí que você pode acessar. E os slides da próxima revista, né, que já está pronto, a gente está revisando, vai deixar disponível uma semana antes. Tá? Sempre uma semana antes a gente coloca o slide disponível. Na segunda-feira, encerrou a lição 13 no domingo, segunda-feira cedo, o slide da lição 1 já estará disponível. Aí você já pode acessar esse slide, né, e ministrar uma aula diferente na EBD da sua igreja. Então aproveite o começo do trimestre, né, e já entre no nosso site, adquira o nosso slide, o nosso conteúdo é de qualidade, vai te ajudar muito nas suas aulas da EBD. O próximo trimestre com certeza vai ser uma bênção. Então eu encerro aqui e reforço, né, que na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.